Saudações, caros clientes, amigos e ouvintes. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês e que melhore daqui para frente. Eu sou o Dr. Humberto e vou falar com vocês sobre o que a gente pode fazer para reverter a decisão de indeferimento do auxílio-doença, tá bom? Eu espero que vocês fiquem muito atentos ao vídeo, porque o que eu vou falar aqui agora pode mudar o benefício de vocês. Então pode colocar dinheiro no bolso, então é muito importante a gente ficar atento, tá bom? Eu vou começar falando do vídeo quais são os principais motivos que geram o indeferimento do benefício, e se for o seu caso, e depois o que fazer para reverter, tá bom? Bem, o principal, o que pode acontecer na verdade para o benefício cessado, ele pode não ter qualidade segurado, não pode ter carência, ou o perito concluir pela falta de incapacidade, né? A pessoa está capaz para trabalhar, né? O auxílio-doença, ele tem uma principal função de pagar um benefício para uma pessoa que não pode trabalhar, a pessoa fica incapacitada para o trabalho, né? Então, o perito do INSS faz uma perícia para saber se a pessoa realmente está incapacitada de trabalhar ou se não está, né? E essa conclusão é o que mais gera indeferimento, tá bom? Vamos começar por ela. O perito, você vai na salinha lá do INSS, que você vai previamente fazer o requerimento, vamos dizer, qual salinha, a agência que você chega lá, faz uma perícia. Nessa perícia, o perito ele tem que avaliar muitas condições, por exemplo, condição fisiológica da pessoa, questão psicológica da pessoa, né? Só que, infelizmente, eles não analisam, fazem uma análise muito ruim da incapacidade da pessoa, e, via de regra, eles nem chegam a olhar para a pessoa, para a cara da pessoa, não olham no olho da pessoa. Já, assim, escutei diversos relatos, para não dizer que foram quase em todos os casos, que a pessoa chega na perícia, senta na cadeira e fala que tem um laudo, isso e aquilo, conta da história, o perito está no computador, baixa a cabeça ali e simplesmente pergunta: tá tudo no processo? Tá tudo no requerimento? Tá. Então, aí, após 9 horas, a pessoa tem ali a horrível notícia do indeferimento, né? Então, infelizmente, é uma prática comum aí do INSS, tá bom? Isso que mais gera indeferimento. Outro motivo pode ser a falta de carência, né? Falta de carência, que é basicamente 12 meses que a pessoa tem que pagar para ter a carência, ou 6 meses se a pessoa está reingressando no regime previdenciário, tá bom? Explicar melhor isso: se a pessoa trabalhou pela primeira vez na vida e se ela precisa pedir auxílio-doença, ela tem que pagar pelo menos 12 contribuições para ter direito, tá bom? Agora imagina a situação: se a pessoa trabalhou, né, de 2 anos e passou 3 anos sem trabalhar, depois voltou a trabalhar de novo. Se essa pessoa for pedir auxílio-doença, ela não precisa pagar 12 contribuições novamente, né, que é a contribuição padrão. Ela precisa pagar só 6, porque quando a pessoa reingressa no regime previdenciário, então precisa pagar a metade, tá bom? Então ficar atento, porque pode ser que o motivo de indeferimento seja a ausência de carência, e às vezes você tem direito a não, né, entrar por esse ralo, digamos assim, né, porque você pagou a carência ali certinho. Então tem que avaliar isso também, tá bom? E por fim, não menos importante, é a qualidade de segurado. Essa qualidade de segurado, ela começa em momentos distintos. Opa! Momentos distintos, dependendo se você é contribuinte individual ou se você trabalha com carteira assinada ou facultativo. Para quem tem carteira assinada, pessoal, a qualidade segurada começa com a assinatura da carteira, tá bom? Se você assina a carteira, você tem ali a qualidade segurada, tá bom? Agora, para quem é contribuinte individual, MEI, facultativo ou autônomo, né, como o pessoal chamava antigamente, a qualidade de segurado começa com a primeira contribuição em dia, tá? Agora, imagina a situação aqui: se o fulano pagou o mês 1, mês 2 atrasados, e o mês 3 ele pagou certo, a contribuição essa qualidade de segurado só começa a contar com a primeira contribuição em dia. Então essas duas aqui que ele pagou, esquece, não vai ser considerada para nada, tá bom? Isso tem importância porque às vezes, né, a pessoa pagou pensando que tinha 12 meses de carência, só que a carência só começa a contar também para o contribuinte individual, para o MEI, para facultativo, do preço do lar, né, com a primeira contribuição em dia. Então a gente ali tem que fazer uma conta para saber, tá bom? Com relação a a qualidade de segurado, você tem que observar algumas coisas. Por exemplo, é interessante você ter juntado no requerimento ou procurar se você receber seguro-desemprego, porque essa qualidade de segurado
por mais que você assim, deixou de trabalhar, se você deixar de trabalhar, você continua com ela por 12 meses, né? Que é o período de graça, que é o período que mesmo sem você contribuir para a Previdência, você tem ali essa qualidade, tá bom? E essa qualidade segurada, ela pode ser aumentada por até 36 meses, mais 12 meses ao período inicial, de 12 meses, né? Período de graça. Se você receber seguro-desemprego, né? O desemprego voluntário, e se você tem mais de 120 contribuições sem perder a qualidade de segurado, você tem mais 12 meses, você chega a 36 meses no total, tá bom? Por que é importante não perder essa qualidade? Porque se você perder a qualidade, você tem que recomeçar a carência do zero, tem que pagar mais 6 meses. Então, se você não perde a qualidade e você tinha a carência, você mantém essa carência ali, sem precisar pagar as 12 contribuições ali, as 6 contribuições novamente. Isso pode salvar seu benefício, tá bom? Então é isso, pessoal. Agora, explicando um pouquinho como que funciona no caso, tanto a concessão como o indeferimento, eu vou explicar para vocês o que vocês podem fazer para conseguir o benefício. E não é aquele clichêzão de entrar com um processo não, tá? Vou explicar direitinho para vocês. Se for por ausência de carência ou por ausência de qualidade segurado, sugiro que vocês procurem um advogado. Tá bom? Por quê? O advogado faz uma consulta com o advogado para saber se vale a pena entrar com recurso administrativo, tá bom? Porque nesses casos, eles analisam direitinho, tá? Se você tem, por exemplo, uma situação que o INSS não analisou, ele vai, o servidor lá do conselho, ele vai analisar direitinho, tá? Demora, mas analisa. E o pagamento ocorre de uma vez só na sua própria conta. Por isso que é interessante, tá bom? Agora, se for para analisar a questão da ausência da incapacidade, que o INSS diz que você não tem, diz que você não está capaz, aí é entrar com um processo na justiça direto, porque eu nunca vi, pelo menos, o INSS mudar de opinião quanto a isso. Se algum colega ou se vocês viram isso acontecer, comenta aqui embaixo, eu quero ver, porque eu nunca vi. Realmente, eu nunca ouvi isso acontecer. E nesse caso, assim, isso é muito raro e mais fácil entrar com um processo na justiça, que você tem uma reanálise por outro órgão, né? Que é a segunda opção que eu vou te dar agora, que é entrar com um processo na justiça, tá bom? Se entrar com um processo na justiça, você vai ter que, em caso de ajuizado, você pode entrar sozinho ou com um advogado, né? No juizado, ter 60 salários mínimos, então, independente do valor, você entra sem advogado ou com advogado, tá bom? Sugiro entrar com advogado, porque o advogado ele conhece ali os caminhos que tem que seguir para ser mais rápido o trâmite, né? Então, até para a pessoa te dar mais uma orientação ali, fazer essa consulta, ver se tem como, geralmente é melhor. Essa análise pelo advogado, o processo, né, começa ali com a petição inicial, aí o advogado ele vai te orientar com relação a se realmente foi por falta de carência, falta de qualidade de segurado, falta de incapacidade, e você vai ter que apresentar alguns documentos para ele. Agora, parte final do vídeo, eu vou te falar quais são os documentos para você juntar em caso de indeferimento, né? Que é carteira de trabalho completa, se você tiver carteira de trabalho de papel ainda, juntar a cópia completa de capa a capa, tá? Nada de juntar só aqueles partes que estão escritas, junta todinha, porque o juiz dá mais valor a isso, tá bom? Juntar laudo médico, todos que você tem em ordem cronológica, ou seja, do mais antigo para o mais novo, e juntar a foto bem feita, tá bom? Juntar a foto bem feita, juntar, se possível, CNIS, pessoa, juntar o recebimento de seguro-desemprego, ou cadastro no Sim, é um site do governo para o Sistema Nacional de Emprego, se não me engano, que você faz um cadastro lá para comprovar o desemprego voluntário, tá bom? Se você fez, tá? E no caso, juntar o CNIS para comprovar 120 contribuições, tá bom? E mais importante, pessoal, nisso tudo é juntar documento original, colorido e com relação ao laudo médico, fazer o máximo possível para entregar para o advogado ou juntar no recurso ou no requerimento um documento médico atualizado, documento médico que seja minimamente ali legível, que tenha o carimbo do médico e que tenha também o CRM do médico, né? Que o CRM é como se fosse a identidade do médico, para todo mundo ali ter uma melhor, saber quem foi aquela pessoa que emitiu aquele laudo. Por fim, e não menos importante, juntar exames médicos se for o caso, tá bom? Imagino que você tem uma doença de natureza, vamos supor,
ortopédica e precise, e é uma coisa interna, por exemplo, uma questão ali na coluna, né? Um hérnia de disco, alguma coisa assim. Uma situação que é interna, uma doença interna. Junte raio-x, ressonância, enfim, os exames que são para detectar problemas internos da pessoa, tá bom? Quando é problema interno, problema no coração, problema no pulmão, alguma coisa assim, juntar exame médico, tá bom? Que só o médico dizendo que você está incapacitado é uma prova muito fraca, muito fraca. Então, junte o laudo médico, porque o perito que vai avaliar seu caso, tanto o perito do INSS quanto o perito judicial, ele vai ter mais confiabilidade de dizer que você realmente está incapacitado, quando ele vê que você está dizendo que tem a incapacidade e que você tem ali um monte de laudo dizendo também isso. E não só laudo, tem um exame médico, tá? Tem um exame médico ali dizendo, você tem o eletrocardiograma, você tem o eletroencefalograma, você tem o raio-x, você tem um monte de coisa. Isso ajuda, tá bom? Vale mais a pena esperar um pouquinho para dar uma entrada no requerimento com esses laudos do que você entrar sem ter e perder. Falo por experiência própria, porque eu já vi muito cliente entrando assim e perdendo, tá bom? Então, essas são as orientações que eu tenho para dar quando o benefício for cessado, tá? E espero que você, se está com o benefício cessado, procure um advogado imediatamente, para que a pessoa faça a análise do seu caso e veja se realmente é viável entrar com o processo, porque o advogado é a pessoa que conhece ali a legislação a respeito do caso e vai te orientar melhor, tá? Do que você sair pesquisando no Google, obter uma informação incorreta às vezes. Então, nada substitui a consulta com um advogado que vai analisar o seu documento, vai analisar o seu caso e te dar uma orientação personalizada para o seu caso, tá bom? Isso nunca deixe de se consultar com um advogado quando você tiver algum problema jurídico. Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado a vocês realmente com esse vídeo e peço gentilmente que vocês deixem o gostei de vocês aqui com algum comentário, com agradecimento ou alguma dúvida que vocês tenham também, que vai ser muito importante para mim ter essa interação com vocês, para que no futuro seja a ideia de novos vídeos e também para que possa ali chegar, né, fazer com que o nosso canal chegue a mais gente para facilitar o nosso trabalho aqui também, tá bom? Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima.